Vamos orar pelo Ângelo? Você pode estender suas mãos para cá, sentado mesmo, estende suas mãos para cá. Você que está aí, estende suas mãos aí para a tela. Vamos abençoá-lo, papai. Obrigado pelo teu filho, Senhor, que está aqui hoje e que vai ser um instrumento do Senhor para falar as nossas vidas, Pai. Senhor, que o Ângelo abra a boca, mas seja o Senhor falando, Pai. Que ele seja como um instrumento na mão, Senhor Jesus, daquele que toca, Pai. Que o som saia dele, mas que toda a honra, toda a glória vá para Ti, Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser transformados pela Tua palavra. Papai, fala com a gente. Ministra o nosso coração, nos transforma de dentro para fora, muda o nosso entendimento, retira, arranca de nós toda mentira, sofisma que estiver em nós e substitui pela verdade da Tua palavra. Nós abençoamos a casa do Ângelo, Pai, a família dele, os filhos dele, a geração dele, Pai. Nós abençoamos a igreja que ele lidera, Senhor, nós abençoamos os projetos que o Senhor tem colocado nas mãos deles, Pai. Senhor, dá sabedoria e revelação, Pai, e entendimento, Senhor. Olhos iluminados, Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Se você tem uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Nós vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 1, o versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar ao seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra do Senhor, amém? Irmãos, como essa série recebe o nome, o livro de Apocalipse, ele é sobre esse assunto, revelação. E quando nós chegamos aqui, nessa passagem, nós lemos em primeiro lugar que ele é a revelação de Jesus Cristo. E de fato é isso. E quando nós olhamos o capítulo 1 inteiro, você vai perceber o Senhor Jesus sendo revelado. Você tem uma série de características da pessoa de Jesus, do Cristo ressurreto, do Cristo que agora ascendeu ao trono, e João tem um encontro com ele. E João olha nos olhos de fogo de Jesus, ouve a voz como um som de muitas águas. Então João tem esse encontro maravilhoso, o véu é retirado e ele então passa a ver aquele que outrora ele estava junto, andando com ele, caminhando no dia a dia por 3 anos e meio. Agora, na ilha de Patmos, exilado por causa do ministério do Evangelho, João tem um encontro e uma revelação de Jesus, o Messias. Mas o livro de Apocalipse não tem só o capítulo 1. O livro de Apocalipse também tem o capítulo 2 e 3. E ali, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai perceber que cada uma das características que foram apresentadas no capítulo 1, cada uma das características da pessoa de Jesus no capítulo 1, são usadas para a exortação, a edificação e a consolação das 7 igrejas que estão na Ásia, no capítulo 2 e 3. De tal forma que, olhando o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai compreender melhor aquilo que Paulo diz quando ele está orando pela igreja em Éfeso, e ele diz: para que seja possível a vocês
compreender com todos os santos a largura, a profundidade, a altura. Ele ora pela compreensão de todas as dimensões do amor de Deus. Mas ele diz que essa compreensão só pode se dar com todos os santos. E quando você lê Apocalipse 2 e 13, então você percebe que existe uma característica na igreja da Ásia, e uma característica na igreja de Éfeso, uma característica na igreja de Laodiceia, de Esmirna. Cada uma das igrejas, uma das características de Jesus é apresentada a elas. Ou seja, João vê todas elas no capítulo 1, na pessoa de Cristo, e ele vê todas elas no capítulo 2 e 3, no corpo de Cristo. De tal forma que o Cristo, que em um único ser e pessoa está mostrado para ele, revelado para ele no capítulo 1, agora é revelado também a ele no capítulo 2 e 3. Só que cada igreja agora tendo uma porção, porque somente com todos os santos nós podemos compreender todas as dimensões da pessoa de Jesus. Ou seja, em Bragança nós temos um aspecto de Jesus, em Montemor outro, em São Paulo outro. E é na medida que as igrejas locais têm comunhão umas com as outras, essas facetas de Cristo vão sendo reveladas de uma comunidade para outra comunidade. Então nós temos a revelação de Jesus Cristo, mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele tem um lugar especial que ele ama se revelar, na igreja. Ele se revela na palavra, pelo Espírito, na igreja. Então, é isso que nós vemos no capítulo 2 e 3. Só que quando nós chegamos no capítulo 4 e 5, então nós temos uma mudança. A mudança é que João ouve uma voz que diz para ele: sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Ele usa essa expressão interessantíssima, as coisas que devem acontecer. Por que interessantíssima? Porque é a mesma que está aqui no versículo 1, as coisas que devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, Apocalipse é em primeiro lugar uma revelação da pessoa de Jesus, mas também é uma revelação de coisas que em breve devem acontecer. É uma revelação de fatos do futuro. É uma revelação de realidades que vão se consumar futuramente. Então o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse são a revelação da pessoa de Cristo e a revelação da igreja, Cristo e a igreja. Então esse é o fundamento da revelação. Se nós não começamos pelo entendimento de quem é Jesus e do que é a igreja, nós nem conseguimos alçar voos mais altos no profético. Se você quer ser uma pessoa profética, se você quer ser alguém que como uma águia tem uma visão profética sobre o futuro, você precisa entender que Jesus Cristo, Ele sim é a essência. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 10, João, diante de tantas revelações que ele recebe, João, o apóstolo, o escritor, diante de tantas revelações que ele recebe, ele diz: eu estava a ponto de me prostrar para adorar o anjo. O anjo, esse anjo que trouxe revelações, ele estava a ponto de cometer idolatria. João, e João é tão humilde, né, irmãos? Porque eu e vocês estamos sujeitos às mesmas tentações, amém? Mas ele é um pouco mais humilde, né? Porque ele escreveu que isso aconteceu. Você ia escrever no seu livro se isso tivesse acontecido com você? Depois de tantas revelações, ainda escrever que você quase pisou na bola no finzinho. Mas ele não fez isso. Então o anjo diz para ele no versículo 10: não faça isso.
Eu sou teu conservo, conservo dos teus irmãos, os profetas. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus, tanto o testemunho que Jesus deu, quanto o testemunho que a palavra dá, que Deus dá, que a igreja dá sobre Jesus, esse é o pneuma, o espírito, o sopro da profecia, a essência da profecia. A essência do profético é a revelação de uma pessoa, Jesus. E na medida que nós conhecemos essa pessoa, nós conhecemos o profético. Sabe, às vezes no início do ano, alguns irmãos gostam de falar assim, uma palavra de Deus para 2020. Acho legal. E aí chega em 2021, eles têm uma palavra de Deus para 2021. Sabe, eu não preciso de uma palavra para 2020 e 2021, eu tenho uma, chama Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e ele vai ser eternamente, ele não muda, e o que vai acontecer no futuro está relacionado com quem ele é. Então, João no capítulo 1 vê quem ele é, no capítulo 2 e 3 ele vê quem ele é na igreja e exorta a igreja para que a igreja se posicione para estar pronta para o retorno de Jesus. Mas então no capítulo 4 e 5, João é arrebatado ao trono. Ele é arrebatado, diz que ele ouve uma voz, sobe para cá e vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Que coisas? Ora, depois daquele período, algumas pessoas pensam que as 7 igrejas ali representam 7 períodos. Eu não acredito que representa isso. Eu acredito que de fato são igrejas. Não vejo que no texto há alguma argumentação para que sejam períodos, mas não vou aqui discutir sobre isso. É apenas minha perspectiva. Mas o fato é que a partir do capítulo 4, eu acredito que vai começar um processo de revelação das coisas que ainda vão acontecer no futuro. E a primeira coisa que João vê não é o futuro. A primeira coisa que ele vê é um trono. Por quê? Porque o futuro tem a ver com o fato de que Deus está no trono, amém? O futuro tem a ver com o fato de que Ele está no controle da história. O futuro tem a ver com o fato de que Ele é soberano e nada acontece fora do decreto e da permissão dEle, amém? Então a primeira coisa que João vê é um trono, mas quando você pensa em trono, você apenas pensa em rei. Mas na Bíblia, trono não corresponde apenas a um rei. Na Bíblia, trono também corresponde ao serviço, ao trabalho, ao ofício do juiz. É a partir do trono que existe o padrão de justiça para juízo. Quando nós no Antigo Testamento chegamos à descrição do tabernáculo que Moisés fez e o templo que Salomão construiu, existe algo muito peculiar ali no templo, algo muito peculiar no tabernáculo: a Arca da Aliança, que era o ponto principal de todo o tabernáculo. Tudo foi construído ao redor daquilo ali, para dizer que assim como Israel deveria de viver ao redor da arca, o mundo inteiro deveria de viver ao redor da realidade do trono de Deus, porque a arca é uma representação do trono de Deus. É exatamente isso que significa, tanto que a expressão, a palavra propiciatório, em inglês nós podemos traduzi-la como trono da misericórdia, e em Hebreus depois vai dizer que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. É a mesma coisa. Então o que acontece? Você tem um trono, amém? Um trono de misericórdia. Mas o que tinha dentro da arca? Tinha uma coisa principal, a mais importante de todas. Tinha uma
lei. Tinha uma lei. Por quê? A lei é o padrão. A lei é a revelação de como Deus é e o padrão de como todas as coisas têm que ser. Então, o que você descobre é que a lei é a base do trono de Deus. Justiça, equidade são a base do teu trono. A justiça, o juízo, a retidão são o fundamento em cima do qual o trono de Deus é construído. Por quê? Porque é a partir do seu trono que ele estabelece o seu juízo nas nações. É usando sua lei, que é o seu padrão, ele vai julgar tudo, todas as coisas. Amém? Mais uma coisa. Algumas pessoas podem pensar sobre o juízo de Deus como sendo algo injusto. Afinal, nós somos pecadores e Deus não é. Afinal, nós somos humanos e Deus não é. Mas quando você chega em Atos, você vai descobrir algo. Abre comigo. Isso aqui não estava no script, mas vamos lá. Vamos, né? Como diz os irmãos, desceu agora aqui. Atos capítulo 17. Versículo 30 e 31. Diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Esse versículo, né, a galera ama, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, vírgula, mas agora ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso aí significa, Ele não vai te destruir agora. Então se arrepende e conserta tudo que você fez no passado. Porque Deus não levar em conta o tempo da ignorância não significa que o que você fez no passado não conta. Significa que Ele não te destruiu ainda e te dá tempo para arrepender. Ok. Pois, versículo 31, pois... Ou seja, a causa de Deus estar te dando tempo para arrepender, pois determinou um dia que julgará o mundo com justiça. Mas aí ele acrescenta algo que talvez nem todos nós pensamos. Por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Sabe o que isso significa? Que um dia, talvez os homens vão estar diante do trono de Deus e vão dizer: Senhor, seus juízos são muito severos. Seus juízos... Não, peraí, está errado, Deus. O Senhor nunca foi homem como... Quando eles olharem para Deus, eles vão ver que nas mãos daquele que está no trono tem furos, nos pés tem furos. O crucificado vai julgar, porque ele foi tentado em tudo como nós fomos tentados. Ele sabe exatamente o que nós passamos, e por isso ele tem mais base do que qualquer pessoa para julgar. Deus, quando o ressuscitou, deu para ele essa atribuição: você vai fazer isso, meu filho. Minha lei é o padrão de julgamento, mas você é o justo juiz. Uau! Esse é um dos motivos pelo qual Jesus ressuscitou. Então, quando nós lemos essa expressão no livro de Apocalipse, as coisas que em breve devem acontecer,
Que coisas são essas? São os juízos de Deus. É isso que em breve deve acontecer, que João está falando no seu livro. As coisas são os juízos. Existem 21 juízos descritos no livro de Apocalipse. 21. E se você olhar esses juízos, você vai perceber que eles formam a espinha dorsal cronológica do livro. Então, sabe quando a gente lê o livro de Apocalipse e às vezes parece meio confuso, tipo, será que ele está repetindo? Será que isso é um ciclo? O que está acontecendo? Então, o que acontece é que o livro de Apocalipse, no capítulo 4 e 5, mostra a cena do trono. Amém? Mostra a cena do trono. Mas se nós olharmos, olha o capítulo 5. Vamos lá, Apocalipse 5. Se nós olharmos o capítulo 5, o que nós vamos ver é que João tem a visão de um rolo, de um livro. Capítulo 5, versículo 1. No lado direito de quem estava assentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Então existe uma discussão entre as pessoas que estudam Apocalipse sobre o que é esse livro, ok? Eu acredito, pessoalmente, e eu sigo a perspectiva do autor Grant Osborne ao falar sobre isso no seu comentário, que a maneira que está colocado aqui, imagina, você tem um juiz, um rei e um juiz, ok? Deus está visto nessa posição no trono. E ao lado dele, existe quando a gente pensa em livro selado, a gente geralmente pode pensar num livro assim, né? Como a gente vê um livro normal. Mas livro naquela época é um rolo, ok? Um papiro. E aí os 7 selos, é como se você pegasse, sabe quando você pega cera e coloca em cima do papel, e aí tem um anel com uma marca que nós chamamos que é um anel de selar. E aí você sela com a marca do seu anel. Ora, um livro, um rolo com um selo pode ser muitas coisas, mas uma das coisas que os autores acreditam que possivelmente seja é uma alegoria ou uma alusão ao que na época de João era uma posse de propriedade de um terreno. Quando alguém ia, sabe a escritura de uma casa, a escritura de um terreno? Então, é a mesma coisa, só que esse é a posse da escritura da terra. Lembra quando diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? É isso aqui, essa é a autoridade. Ele recebeu uma escritura do juiz, ó, a terra é tua. Mas para você tomar posse da terra, vai ser preciso fazer algo. Romper os selos. Por quê? Porque os selos são o início, pelo menos, dos juízos sobre a terra. Porque por meio desses juízos, a maldade vai ser eliminada da terra, e a terra vai estar pronta para receber o seu verdadeiro dono, Jesus. Mas aí, João olha e diz que ninguém é digno de tomar o livro e de abrir o livro, de olhar e de romper os seus selos. E ele começa a chorar muito. Por que João está chorando? Simples, porque se é a escritura da terra e ninguém é digno de abrir, o pecado vai continuar para sempre, a maldade vai continuar para sempre, jamais o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. Então ele diz, e eu chorava muito, e eu não acho que está ali registrado, e eu chorava muito por acaso, porque eu penso que esse deve ser a intercessão do povo de Deus, gemendo e clamando, vem Jesus para romper os selos, vem Jesus e libera os seus juízos, vem Jesus e libera sua justiça sobre esse mundo. É um choro profético, é uma intercessão, é um arquétipo de uma postura de intercessão. Então ele recebe a revelação, diz, olha que maravilha, versículo 5,
Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. O que é venceu aqui? Morreu na cruz e ressuscitou para abrir os livros. Por que Jesus morreu? Por que Jesus ressuscitou? Para receber a posse da terra e ser considerado digno de enviar juízos, porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus santo, porque Ele encarnou, porque Ele passou pela cruz. Ele é o único digno de liberar juízos sobre a terra na medida correta. Amém? Jesus é o único que pode. Por que a Bíblia diz assim? Não se vingue, mas dê lugar à ira de Deus. Porque você, por causa do seu pecado, não está habilitado a exercer vingança. Mas isso não significa que vingança não existe. Porque em Isaías capítulo 63, Jesus diz algo, eu quero te mostrar. Eu não era para fazer isso, mas eu vou te mostrar. Eu tenho um esboço bonito aqui, mas estou querendo seguir o do Espírito Santo. Vamos lá, Isaías 63. Isaías 63, versículo 4. Olha só o que Jesus diz: porque o dia da vingança estava no meu coração. Uou! Jesus, o que tem no seu coraçãozinho? Vingança. Uau! Mas Ele não é amor? Sim, Ele é amor. Ele é amor. E sabe o que Ele mais ama? Deus acima de todas as coisas. Jesus não é idólatra. O amor de Jesus não é em primeiro lugar pelas pessoas. O amor de Jesus é em primeiro lugar pelo seu próprio Pai. E tudo aquilo que não glorifica o seu próprio Pai é diametralmente o inimigo de Jesus. O coração de Jesus está cheio de anseio por vingança. Não contra quem sofre, mas contra aqueles que promovem a injustiça. Contra tudo aquilo que impede o amor e a santidade de fluir. Jesus tem um coração cheio de vingança contra isso. E olha o que é interessante, é que a próxima frase diz que chegou o ano da minha redenção. Porque redenção e vingança vão andar juntos, porque quando Ele se vinga daquele que promove injustiça, Ele redime aquele que está sendo injustiçado. Uau! É isso que Jesus vai fazer no fim dos tempos. Ele vai liberar juízos sobre a terra, mas esses juízos, em primeiro lugar, não são contra a igreja. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo juízo que um cristão merecia receber, Jesus recebeu no lugar dele. Então, a igreja não vai receber nenhum juízo desses. Mas isso não quer dizer que a igreja precisa ser arrebatada da terra na hora que esses juízos acontecerem. Por quê? Porque já pensou se esses juízos começam a cair sobre Bragança e só a igreja não é atingida? O que será que vai acontecer? Eu vou te falar, vai ser a maior campanha de evangelismo da história. Deus usa os meios menos severos, porque Deus poderia ser muito severo. Deus usa os meios menos severos para alcançar o maior número de pessoas. Então, quando Deus envia o seu juízo, você tem que ter em memória Êxodo capítulo 8, versículo 22, o princípio da terra de Gozém. O que acontecia naquela terra? Na época que Deus libertou Israel do Egito, Ele libertou Israel como? Deus libertou Israel do Egito por meio de juízos. E Israel recebeu algum juízo enquanto estava sendo liberto? Não. Os juízos foram contra o Egito e Faraó. Mas Israel foi protegido.
Deus vai liberar juízos contra o anticristo e o seu sistema, mas o seu povo não vai ser atingido. Vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e pela primeira vez o Salmo 91 vai fazer sentido na sua vida. Você entende? Você vai ser protegido. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue. E esse vai ser o meio de proclamar para as pessoas: você quer se proteger? Vem para debaixo da cobertura do sangue. Ora, o que é o evangelho do reino? Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Mas a gente sempre pensa no reino como? Não, poxa, um negócio legal. Sim, é legal para quem se arrepende. Mas para quem não se arrepende, o que João diz? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A vinda do reino e a ira vindoura são a mesma coisa. A questão é, você está debaixo do sangue ou não? Então, quando nós pensamos nos juízos de Deus em Apocalipse, nós temos que entender, eles não são contra a igreja. Amém? Eles não são. Agora, eles são contra quem? Eles são, em primeiro lugar, contra os ímpios, contra aqueles que não se converteram. Mas não são contra os ímpios no sentido de destruir todos os ímpios totalmente de uma vez. Porque Deus usa os menos severos, os meios menos severos, para alcançar o maior número de pessoas. Então talvez muitas pessoas serão atingidas pelos juízos, mas aquelas que não são, elas vão ter oportunidade de arrepender. Então para pensar qual é o momento que muitas pessoas convertem, nos momentos de fragilidade. E um dos momentos de fragilidade na vida do ser humano é diante da sua fraqueza ante catástrofes, diante da catástrofe. Uau, é isso que vai acontecer, é contra os ímpios. Mas em segundo lugar, os juízos de Deus são contra o próprio anticristo. Os juízos de Deus são contra o próprio anticristo. Em terceiro lugar, os juízos de Deus são contra a Babilônia, a cidade e o sistema que estão alinhados com o anticristo. E em quarto, o juízo de Deus é contra o próprio Satanás. Então Deus, durante o livro de Apocalipse, descreve um processo de 21 juízos que vão acontecer, que vão punir, que vão castigar, que vão dobrar o coração de muitos ou destruir outros: ímpios, anticristo, Babilônia e o próprio Satanás. Esses são os que vão ser julgados. Bom, quando a gente pensa no juízo, existem peculiaridades nesses juízos que você precisa entender. Por quê? Porque se você entender as peculiaridades existentes em cada juízo, ou nos juízos em si de Apocalipse, você pode se tornar a pessoa mais importante da sua geração. Como assim? Claro. Na geração de Noé, Noé era o único que tinha convicção dos juízos que estavam por vir, porque ele estava convicto do juízo que viria. Ele foi orientado por Deus sobre como livrar a sua família do juízo que viria. Mas quando nós lemos em Pedro e em Judas também, parece que o Noé pregou por 100 anos. Ele é chamado de pregador de justiça. Sobre o que será que Noé pregou? Sobre o juízo que estava vindo. Mas quando, e aí imagina, Noé pregando, está vindo juízo, construindo arca. Noé era meio estranho, né? Está vindo o dilúvio, mas nunca você viu chuva. Ele não ia parecer louco? Você ia deixar teus filhos brincar com os filhos de Noé?
Não, né? Esse cara é maluco, velho. Não vou de jeito nenhum. Construindo um barco porque vai cair chuva. Sendo que chuva era a mesma coisa que xilofômpila ou chinforínfola. Ou seja, eu não sei o que é isso. Mas quando a primeira gota de chuva caiu no chão, Noé era o homem mais poderoso do planeta. A bolsa de valores estava no bolso dele. Por quê? Porque ele conhecia o juízo e se preparou para isso. Que tipo de igreja nós vamos ser se nós conhecermos claramente os juízos de Deus e entendê-los? E então eles começam a acontecer ao nosso redor e nós já estamos preparados e temos uma resposta para o mundo desesperado sobre o que vai acontecer. Que tipo de homem de Deus e mulher de Deus e igreja de Deus nós vamos ser se nós compreendermos isso? Mas a gente olha muitas vezes o livro de Apocalipse e pensa, não, isso é complicado demais. Sabe por que é complicado demais? Porque nós temos uma cabeça complicada. Porque nós não queremos admitir que quando a Bíblia diz que vai cair do céu uma estrela, uma pedra, seja o que for, e vai cair no chão, e vai contaminar 1/3 das águas do planeta, sendo que 1/3 das águas estão na Amazônia. Vai contaminar 1/3 das águas do planeta e vai tornar elas envenenadas. A gente pensa assim, não é que água significa muita gente. Pedra, né? Pedra é onde eu me apoio. Não, irmão, pedra é pedra, água é água, cair é cair, veneno é veneno. É por isso que você não entende, porque você quer mudar o sentido do negócio. Sabe qual é o sentido da Bíblia? A Bíblia diz o que ela significa e significa o que ela diz. O sentido da Bíblia é exatamente o que está escrito na Bíblia. Então quando descreve 21 juízos, é 21 juízos. Não é que não exista simbologia no livro de Apocalipse, existe. Mas a simbologia óbvio que é simbologia. Sempre que for um símbolo vai ser muito óbvio. Você chega em Apocalipse 12 e diz assim: vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Bom, ele falou que é sinal. Eu não acho que vai ter uma irmã um dia que vai acordar, vai subir até a estrela maior, né? Vai pegar o sol e vai vestir. Acho que não. Eu sinto que é simbólico. Não é? É bem fácil. Mas quando diz que vai ter 144 mil judeus convertidos, eu tenho a tendência de entender que vai ter 144 mil judeus convertidos, porque é o que diz. Não diz que é um símbolo. Apesar do número ter sentidos proféticos, não significa que o número é simbólico. Então, quais são as características peculiares dos juízos de Deus em Apocalipse? A primeira é que são juízos literais. Não é uma metáfora. Esses juízos descritos não são simbólicos, são literais. Em segundo lugar, esses juízos são futuros. Eles não aconteceram ainda. Quando começou pandemia e toda a conversa de coronavírus, começaram a perguntar para mim: você sente que a gente está em qual selo? Em qual cavaleiro de Apocalipse? No caso, nenhum. Irmãos, nós temos uma tendência de forçar a nossa história e o nosso tempo como sendo a história de Deus como um todo, né? Não, é que Babilônia ou Estados Unidos, ou a Igreja Católica, ou não sei o que lá. A gente força a barra para o nosso próprio contexto. Esses juízos não aconteceram. Eles são futuros. Por quê? Porque quando eles começarem a acontecer, vão ser claros e óbvios para você. Não vai precisar de muita interpretação. Você vai olhar e vai dizer: nossa, fome.
fome. E não é fome assim de um país, é tipo do mundo inteiro. Você vai saber. Então esses juízos são literais. Em segundo lugar, eles são futuros. Em terceiro lugar, eles são progressivos. Progressivos, ou seja, o primeiro é mais leve que o segundo, e o terceiro é mais intenso que o segundo. Como são 21 juízos, eles têm uma progressão, uma escala de 21 graus de dificuldade, de 21 graus de intensidade. Esses 21 juízos estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos selos. O segundo grupo é o grupo das trombetas. E o terceiro grupo é o grupo das taças. Então basicamente o que vai acontecer é o seguinte: você tem 7 selos, 7 juízos que vão acontecer. E você vai ler em Apocalipse claramente. Abriu o primeiro, o segundo, está óbvio no Apocalipse. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo. Mas às vezes tem uma interrupção no meio da história. Por que tem essas interrupções? As interrupções estão te explicando por que os juízos são daquela forma e como você pode se preparar. É para isso que existe aquelas passagens que nós chamamos de simbólicas. As passagens simbólicas existem para te orientar a entender o motivo do juízo e como se preparar para estar de pé na presença do Filho do Homem no contexto desses juízos, amém? Então você tem os selos. Depois dos selos você tem, então são 7 selos. Depois você tem as trombetas, 7 trombetas. E depois você tem as taças, 7 taças. É uma intensidade. Selo é uma coisa mais simples. Trombeta, taça com ira dentro. Não é só um anúncio de ira, tem ira dentro. Então é mais intenso. Mas são 21 juízos. Eles são literais, eles são futuros, eles são progressivos e eles são, e isso aqui é muito bom, numerados. Já parou para pensar nisso? Quando fala, a segunda trombeta tocou, o quinto selo abriu. Não é bom isso? Por que é bom? Simples. Porque quando você vê que a primeira trombeta tocou, quando os juízos da primeira trombeta acontecerem, já parou para pensar que você vai ser a pessoa que conhece o futuro no seu bairro? Não, então gente, quero dizer que eu já sei o que vai acontecer. Sim, porque a próxima coisa é a segunda trombeta. Você vai saber. Nossa, é muito fácil. Então os juízos de Deus são em primeiro lugar literais, em segundo lugar futuros, em terceiro lugar progressivos, em quarto lugar numerados. Você vai conseguir entender claramente. E eles formam essa espinha dorsal para você entender cronologicamente o livro de Apocalipse. Então, para encerrar, e você sabe que quando o pastor fala isso é uma mentira muito grande, né? 40 minutos e vamos embora, né? Vamos para uma coisa mais prática então. Vamos pensar sobre a relação da sua vida com esses juízos, ok? Em primeiro lugar, só tenho 2 pontos para te falar. Tive uma introdução de 20 pontos e uma pregação de 2. Em primeiro lugar, a oração de todos os santos é o que vai liberar os juízos na grande tribulação. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 5, versículo 8 diz assim: e quando tomou o livro, ou seja, o livro que é a escritura da terra, pelo menos na minha opinião, os 4 seres viventes, que basicamente funcionam eles são como que 4 líderes de adoração no céu, 4 sumos sacerdotes do céu, e os 24 anciãos, que são 24 juízes do céu, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, ou seja, todos eles são músicos. Significa que música no céu é importante. E taças de ouro
cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, veja que esses seres celestiais, que são os principais componentes do conselho ou do concílio de Deus, antes do Cordeiro começar a romper os selos, enviar juízo sobre a terra, o Senhor faz questão de mostrar para João uma cena, faz questão de mostrar para ele que antes do capítulo 6 acontecer, o que acontece no capítulo 6? Olha aí, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, capítulo 6 começa a descrição do primeiro juízo. Antes do primeiro juízo, precisa acontecer algo que está aqui. As taças, e taças aqui não confunda com uma taça de vinho, um copo, ok? A palavra grega aqui é boa, tigela, ok? Tigela é uma tigela cheia de incenso. Ele diz que as taças de ouro estavam cheias de incenso. Não é que tinha incenso apenas, estava cheio. Existe uma medida de incenso que precisa crescer e aumentar no céu, para que os juízos sejam liberados e para que Jesus volte. Por que será que o Senhor está levantando um movimento de oração 24/7 no mundo? Porque Ele está dizendo: eu estou voltando, e eu estou levantando o meu povo para se dedicar à oração, para encher as taças do céu, porque as taças vão ser o conteúdo do meu juízo no fim dos tempos. Abra comigo em Apocalipse 8. Apocalipse 8, versículo 3 até o 5. Apocalipse 8, do 3 até o 5. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao que, gente? Ao altar. Apocalipse está cheio de altar. Toda vez que você vê um anjo perto do altar, significa o quê? Sacerdócio, oração, adoração. E ele tinha o quê? Um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do, exatamente igual no tabernáculo, o incensário, o altar de incenso perante a arca. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ou seja, uma coisa é o incenso acumular, outra coisa é o incenso queimar. O que está acontecendo aqui é que o incenso acumulado lá no capítulo 5, por assim dizer, agora vai ser queimado aqui no capítulo 8. O anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. As orações da igreja são a matéria-prima dos juízos de Deus no fim dos tempos. Deus está chamando você para uma vida de oração, não apenas devocional. Devocional sim, importante, mas nós precisamos ter uma oração que olha para os nossos familiares, que olha para a nossa cidade, que olha para a nossa nação, que olha para as nações, que olha para toda a geopolítica do mundo e começa a dizer: venha o teu reino. Jesus
Lucas capítulo 18, faz rápida justiça. Deus, a todos aqueles que estão sendo injustiçados, onde tem corrupção, Senhor, libera a tua justiça. Sua vida de oração tem tudo a ver com o livro de Apocalipse. E portanto o livro de Apocalipse deveria de ser a matéria e o conteúdo e a linguagem da sua vida de oração. Ele é como se fosse o livro de Salmos do Novo Testamento. E porque ele é como o livro de Salmos do Novo Testamento, eu quero falar o meu segundo e último ponto para você. Abra comigo em Apocalipse 19. Esse segundo ponto é que os juízos de Deus serão motivo de louvor para a igreja. Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, que coisas? Juízos e mais juízos e mais juízos. Depois de muitos selos, trombetas, taças. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! É a primeira vez que a palavra aleluia aparece no Novo Testamento. Por quê? É porque a galera lá do antigo está junto aqui. A galera estava mais acostumada com esse estilo. Imagina que nessa multidão se levanta um homem chamado Adão, que andou com Deus no jardim do Éden e vai à frente. Depois se levanta outro, Noé, vai à frente. Depois se levanta outro, Abraão, e vai à frente. Depois vem Isaac, Jacó, José, Efraim, e aí vem um amigo de Deus, Moisés, para ali também, muito humilde. Depois se levanta um outro rapaz chamado Davi, e para ali. E quando vê, chega Elias, Eliseu e muitos profetas, santos do Antigo Testamento que nós não fazemos ideia de quem são. Então levanta os apóstolos do Cordeiro, então se levanta o próprio apóstolo Paulo, então se levanta Tiago, irmão de Jesus, então se levanta Santo Agostinho, então se levanta os homens do passado, e vão diante de Deus. Se levanta Martim Lutero, se levanta Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, eles se levantam ali, se levanta John Wimber, se levanta John Wesley, se levanta homens da história, os puritanos se levanta aquele pastor que pregou para você, e já morreu e você é grato por ele ter pregado para você. Se levanta teus parentes que já estão com o Senhor, e você também. E eles dizem, aleluia! E o que eles dizem? A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo, aleluia! Qual é o conteúdo da adoração no versículo 2? Os juízos. Sabe quem que eu fico me perguntando? Como é que nessa fileira do lado de Adão,
Noé, Abraão, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, João, Tiago. Será que esses pregadorzinhos que falam que Deus não envia mais juízo vão conseguir se levantar? Será que alguém que nega a teologia do juízo em prol de uma falsa teologia da graça vai ter condições de dizer: aleluia, você destruiu uma cidade inteira igual Sodoma e Gomorra? Será que você conseguiria? Ou será que o juízo de Deus é ainda ofensivo ao teu coração, porque você não tem certeza se Ele é sábio o suficiente e justo o suficiente para punir como precisar punir toda a injustiça, porque só Ele é santo? Então nessa manhã, meu convite é para que você dobre o seu coração e deixa que a revelação de que Deus é o justo juiz, que julga as tuas causas menores, do seu dia a dia, dos seus dilemas. Ele é aquele que julga a tua causa, e por isso você não tem que se vingar, mas Ele também é aquele que julga a causa no governo, Ele é aquele que julga a causa nas nações, Ele é aquele que julga até mesmo entre os principados e potestades, como diz o Salmo de número 82.